Oi, gente! Tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast. Vou fazer aquele convite para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações, já deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilhar esse episódio, que eu tenho certeza vai ser sensacional. Olha, o meu convidado de hoje, se você mora em Goiânia, você já ouviu falar, né? Eu ia falar que talvez você tiver, não, você já ouviu falar, se não dele, da comida que ele faz. Apesar dele ser um cara simples, na rede social ele fala, eu sou só o cozinheiro. Esse cara deu uma chacoalhada na cena gastronômica goiana, sabe assim, elevou o nível. Hoje o meu convidado é o chefe Ian Baioc! Fala, Ian! Pô, Johnny, Beleza? brigadão. Seja Um prazer bem-vindo. estar aqui no JohnnyCast. JohnnyCast! Massa demais. E tamo aí, vamos bater um papo, vamos falar sobre muita comida boa, sobre tudo que você quiser falar. Tamo aí na área. JohnnyCast, você falou com essa entonação do JohnnyCast, dando ênfase ao nome. Você é um cara bom de nomes também. É você quem escolhe os nomes dos seus restaurantes? Cara, de maneira geral, sim, assim, né? Pô, eu sou muito tarado em negócio novo, né? Aham. Acho que desde o segundo negócio, a veia empreendedora saltou e eu penso em coisas novas o tempo inteiro. E isso já engloba pensar no nome, pensar no conceito, pensar em tudo, né? E não dei o nome para todos. Teve o Is, curiosamente, nosso mais antigo. Aham. Sabe aquele primeiro empreendimento, assim, e tudo, e você morrendo de medo, tendo que dar certo e tal, e eu contratei uma agência de branding e naming, né? Aham. E aí foi o nome que acabou sendo sugerido por eles. Essa Bem história do bacana. naming é O uma resto foi tudo eu. Muita gente não tá ligada nesse Ah. rolê assim do naming, que é uma agência especializada em dar um nome pro seu negócio, pegar o conceito, entender qual que é o seu público e tudo, e chegar nesse nome. Exatamente. E qual foi a ideia deles pro IS? Qual Pô, foi a o que justificativa? que é o lance, assim? O que foi difícil? É porque não era o restaurante mais óbvio que eu tinha vontade de abrir. Por exemplo, o Gra. Ah. Eu já tinha o nome do Gra antes de eu ter o Is. Vamos E o falar Gra aqui surgiu. dos nomes. O Gra surgiu 3 anos depois. Você tem o IS, o GRA, O Is, o Gra, você tem o 1929, Tratoria a Moderna, Trattoria o Burger for a Day, e o a Alata. sorveteria. É, exatamente. Sensacional. E os nomes são bons. Vamos lá, continua falando do IS. E aí, cara, para surgir esse naming dentro daquele medo, né, de primeiro empreendimento em Goiânia, aquela coisa que foi muito disruptiva para a cidade, principalmente na época, não podia errar de jeito nenhum. Né? Então, imagina, eu sem grana na época, tipo, cheio de dívida para conseguir fazer aquilo e tudo. Imagina se eu erro o nome, se eu erro o ponto, se eu erro o conceito e tudo. Então, eu tive que munir de todas as ajudas possíveis para conseguir fazer esse negócio e ter certeza absoluta que esse negócio desse certo, minimizando qualquer risco, né? E aí, nessa loucura aí de tentar achar um nome que funcionasse, a gente contratou uma agência de branding que englobava o estudo de nome, assim. Entendi. E acabou ficando IS, que significa paladar em húngaro, né? Que legal. Eu queria que fosse um nome de origem europeia, porque eu tinha acabado de chegar da Europa, eu tinha trabalhado lá um tempo e etc. E tinha um movimento muito forte e não muito sincero de cozinha brasileira. Né? Alex Atala estava fazendo muito sucesso na época, mundialmente principalmente, até mais do que dentro do mercado interno, com cozinha brasileira. E aí estava surgindo um monte de restaurante, tudo com nome muito brasileiro, muito brasileiro, muito brasileiro. E às vezes aquilo ali nem fazia parte da identidade desses caras, sabe? Sim. E aí era só para surfar uma onda que alguém, né, já tinha levantado há um tempo. Então eu queria fugir um pouco desse movimento e aí chegamos nisso aí. E conseguiu. E deu certo. Que massa. Você falou que não podia errar o ponto, você não podia errar o cardápio, você não podia errar o nome. O que geralmente as pessoas erram? Porque assim, você acertou nos restaurantes que você abriu, são todos ótimos e tudo, mas às vezes, cara, tem um restaurante que a gente olha, tem um lugar assim que a gente olha, que a gente fala, cara, tinha tudo pra dar certo e deu errado. Por que dá errado, Ian? Cara, às vezes dá muito errado no backstage, né? Dá muito errado na má administração, na má condução de equipe, etc. Que é aquilo que às vezes o cliente não vê. Então isso é uma parte muito difícil,
que você não tem a mínima ideia de como que é lá. Os meninos aqui, ninguém tem a mínima ideia de como que é lá atrás. E conduzir isso sempre é uma coisa muito difícil, muito ingrata, muito injusta às vezes, né? E que é um dos principais motivos de restaurante fechar, é não bater, né? Bater os números ali, não fechar a conta mesmo, como todo mundo já ouviu falar. Mas também existe o fator movimento. É possível fazer um negócio com pouco movimento, desde que o controle de custos esteja bacana, que seus custos fixos sejam organizados e você não tenha nenhum excedente ali de variável, né? Então é possível. E como é possível um restaurante que bomba pra caramba se lascar porque não tem um backstage forte ali que trabalha em prol do negócio. Então, cara, é muito importante saber dosar isso, saber dosar público, saber dosar o que você controla ali dentro, ter um atendimento excelente, uma comida excelente em um local de fácil acesso, um local que ofereça alguma coisa além de só sentar numa cadeira e etc., são coisas que são primordiais hoje em dia para você manter um negócio firme. Entendi. Nesse backstage que você está dizendo aí, eu sou viciado em programa de culinária, de gastronomia. Eu assisto pra caramba. de verdade, eu assisto todos. Você consome esse tipo de conteúdo também, não? Cara, consumo, não os mais famosos. Mas não os mais famosos, consumo os menos famosos. Pô, assim. quero dicas. Já você me dá dicas. Mas nesse backstage tem tem muito atrito, porque o que passa a impressão que a cozinha é um negócio, boa marcha, não sei o quê, sai do negócio, mesa doida e tal. E gente correndo aquele negócio. É realmente um ambiente tenso? É bem menos tenso do que a gente vê na TV. Entendi. É bem menos tenso do que a gente vê na TV. Porque, cara, principalmente antigamente, a cozinha ela era levada de muita ferro e fogo. Era uma estrutura muito militar, né? Então, ela foi traçada, até a própria vestimenta como se fosse uma farda, assim, né? Uma estrutura militar. Então, uma hierarquia muito bem formada, uma coisa assim que as pessoas têm que, uma patente, respeitar a outra e cada uma dentro do seu quadrado. Né? Então, atrito existe principalmente porque, vamos lá, você tem panela batendo, você tem coifa funcionando, você tem garçom falando no seu ouvido, você tem a marcha, pô, bora, 8 menus degustação, mais 4 bisteca fiorentina, mais 2 peixes, 1 camarão, 2 polvos e 2 massas. Você tem que decorar isso, né? Corta pro salão, eu tô lá com o meu vinhozinho assim, ó. Na mesa ouvindo jazz. Tá, ó. Exatamente. Cara, são dois mundos totalmente diferentes. Completamente. Assim, né? O que tá acontecendo no salão e o que tá acontecendo lá dentro. Exatamente. Então é um ambiente que, imagina, está calor, você tem esses barulhos, você tem a marcha da comanda. Então é um ambiente mais caloroso, é um ambiente que às vezes tem uma fala mais alta, tem alguma coisa, e às vezes o que é duro hoje é que às vezes as pessoas acabam confundindo o que é às vezes uma marcha mais alta, uma marcha de cozinha mesmo, para confundir e falar, pô, o cara tá gritando. Não, o cara não tá gritando, o cara tá falando alto. Existe a diferença entre gritar e falar alto. Sim. E hoje a gente toma muito cuidado, principalmente porque, pô, o mundo mudou muito, né? Eu acho que as pessoas têm que ser entendidas ali dentro muito como uma peça de xadrez. E você que está jogando xadrez, você tem que saber conduzir. Você tem uma pessoa que acabou de entrar, por exemplo, um estagiário. É como se ele fosse um peão no xadrez. Ele faz um movimento mais tímido, um movimento mais tranquilo, você tem que saber lidar com aquilo. Um cavalo já faz um movimento mais complexo, um bispo, uma rainha e etc. Então, o tipo de lidar é diferente com cada um. Você tem que respeitar muito essa individualidade de cada um. Para saber conduzir e não ter atrito. Mas não pode ser melindroso também na cozinha. Assim, porque você vai falar alto, a pessoa fala, ficou chateada. Não tem nem tempo para isso. Tem profissões que são assim, não dá tempo assim de, sabe? Não, pega lá, traz para cá, sabe? Às vezes não dá tempo de você construir uma frase longa para ser às vezes até gentil, essa assim. situação, né? O por favor dentro de uma cozinha, para mim, ele está implícito. Pega isso aqui para mim. Não dá tempo de você falar por favor. Mas às vezes eu falo com a equipe, tudo que eu falar para vocês, já coloquem implícito por favor. Pega isso aqui para mim, por favor. Só porque às vezes não dá tempo. Sim, né? Eu entendo. E é muito importante também, como qualquer profissão, você saber diferenciar o momento que você está ali. É como se fosse um jogo. Você já viu o Neymar jogando? Você já viu o fulano jogando? Como que é? O cara xinga juiz, o cara não sei o que e tal. Mas beleza, eles não são patrões daquele pessoal, eles não devem nada para eles. Eu, enquanto patrão também, eu não posso falar isso. Sim. Né?
Então, eu tenho que saber conduzir de uma maneira muito diferente, estimular as pessoas e colocar todo mundo para cima dentro daquilo ali. Agora, tem que fazer um adendo aqui, que também não é só isso. É claro que deve existir aí ambiente de cozinha que deve ser um saco, que deve ter chefe que é um porre, assim, de grosseria e tudo. Eu já fui um cara chato, saca? Sério? Eu não tenho medo de falar isso, não, até porque criou-se um pouco de um estigma, principalmente nas faculdades de gastronomia e tal, que às vezes ia um estagiário ali e falava, pô, o cara é exigente demais, o cara é chato demais, o cara não sei o que e tal. E aí, justamente pensando em mudar isso, eu tive que reaprender. Porque, cara, eu aprendi com chefes de fora, de fora do país e tal, a base de um negócio muito ferro e fogo. Muito ferro e fogo. Então, era assim, eu vi realmente chefe encostar a frigideira no braço do cara para queimar por querer e não sei o quê. Então, assim, eu vi umas situações que, naquele momento, eu falava, cara, é assim, sério? É sério que é assim que funciona e tal? E aí, com o tempo, com a maturidade, você vai se questionando e você fala, cara, isso aí é um negócio que tem que morrer lá no passado, isso tem que ficar e a gente tem que conduzir de uma maneira diferente. Agora, o que as pessoas não podem jamais confundir é falta de respeito com exigência. Então, a exigência, como qualquer área, né, você tem que ser exigente. Você tem alguém que é subordinado de você e é pago para fazer algo que você instruiu de tal maneira, você precisa ser exigente, pô. Né? Você precisa exigir que aquilo ali seja feito de maneira adequada. E é muito diferente de tratar com falta de respeito, ou de ser cuzão e etc. Desculpa a palavra aí. Tá liberado, tá tranquilo. Você tem quantos anos, Jean? Aguinha. Pô, eu sou coroa, mano. Tenho 33 já. Que isso, a gente tem 33. exatamente a mesma idade. É nóis. É, isso aí. Pois é, não, porque você tá falando de maturidade e tudo, né? Então você começou provavelmente muito jovem a cozinhar para ter essa experiência e ter feito todo esse rolê com tão pouca idade. Você é jovem. Eu comecei com 18 anos mesmo, a estudar profissionalmente, etc. E com quase 19 anos eu já estava fazendo estágio em cozinha profissional já. Então foi bem cedo e eu tive um salto meio rápido, assim, né? Eu virei chefe mais cedo do que eu achava que eu viraria, tão cedo quanto eu gostaria, mas às vezes um pouco antes do que eu deveria. Né? Olha, o seu primeiro empreendimento, quer trazer um cafezinho pro Ian? Você aceita já o café? Eu aceito. Vamos lá. Inclusive, a gente ficou nervoso na hora de escolher qual seria o lanche que a gente ia servir para você, porque a gente oferece um lanchinho ali pros convidados. Ah, não. E aí, o que você trouxe, Dida? Coxinha e rebate. Você acertou, meu brother, você acertou. Acertou pra caralho. É isso. Porque assim, você deve também enjoar de comer. Não cortou, não? Cortou? Você deve enjoar também dessa alta gastronomia o tempo todo, não deve? Não, ô Ian, o que você come na sua casa? O que você mais gosta? Eu adoro comida simples, enjoo assim, né? Tem dia que tudo que você quer é um arrozinho, feijão, uma carninha de panela ovo e mole. Já era. Ovinho mole é quase sempre, né? Eu gosto tanto de ovo mole que eu me recuso a comer ovo mole de dieta. Comida de dieta, assim, de você acordar e comer e tal. Cara, não pode ser comida boa. Não pode ser ovo mole, porque eu vou querer comer 6 ovos mole. Então... Entendi. Ô Ian, eu tava comentando antes do nosso café que o seu primeiro empreendimento em Goiânia não foi o Is. Exatamente. Você teve o Ian Baioc Buffet. Isso. Exatamente. E aí, cara, eu me lembro, quando você abriu o Is, já veio com peso, assim, do chefe Ian Baioc. E aí, perdoe a minha ignorância, eu não conhecia muito, porque eu não era desse rolê. E aí eu queria saber como é que foi isso. Porque você meio que começou grande, não começou, mas por conta desse background, assim, né? Eu queria que você falasse desse início aqui. Porque eu sei que começou aqui, depois que já tinha rolado em muitos lugares antes. Teve uma parada que foi muito legal, assim. Eu fui chefe do Palácio do Governo, chefe do Palácio das Esmeraldas. Legal. Então eu vim para Goiânia a convite do Marconi, que era governador, para chefiar o palácio. E eu era muito moleque, ele tinha me conhecido em São Paulo, no restaurante que ele foi, e me fez uma proposta. Ganhando pouco, ganhando mixaria, mas a oportunidade de virar chefe meio cedo e tal.
e lidar com muita coisa, assim. Por exemplo, eu só podia comprar com licitação, de coisas licitadas. Meu Deus. Então, o cara que está lá listando, o cara de hortifruti, o cara de laticínio e tal, cara, ele te manda, foda-se que é para casa do governador. Ele te manda, é a pior coisa que tem. Você tá brincando. Porque, cara, ele meio que já recebeu Já tá por pago, aquilo. a Então, licitação assim, já tá fechada, né? então ele tá se lascando. E isso para mim foi muito importante, né? Eu sempre conto isso como uma parada muito legal de entender a cozinha enquanto transformador de alimento. Então, às vezes eu pegava um produto que não era um produto nem mediano e eu tinha que transformar em algo para o governador comer. Nossa, isso é muito Né? louco. Então, Isso aí entra num rolê da comida, esse termo alta gastronomia, você encara assim mesmo? É assim que se chama? Porque eu tô falando o que eu ouço nos programas Cara, de culinária aí. pode ser. Nos Estados Unidos e Europa, eles usam um termo muito legal que é o fine dining. Fine dining. Porque o fine dining tem muito a ver com o estilo do jantar que você vai ter, e não is the propriamente dining? Fine. da comida ser alta ou uma comida ser baixa. Até porque os próprios fine dinings, eles usam ingredientes baratos. Então, isso que eu Né? queria... Existe um movimento mundial de um apego a ingrediente barato, um apego a vegetal, um apego às plantas não convencionais, às punks, etc. Um apego a resgatar o que é antigo, técnicas ancestrais, como, por exemplo, cozinhar alguma coisa em argila ou cozinhar alguma coisa enterrada debaixo da terra, e etc. Uma volta muito forte do fogo enquanto condutor de calor para se fazer comida. Fazer tudo no fogo, né? Exatamente. Eu vi um episódio de uma série, é muito bom, né? Eu não sei qual episódio, Chef's não Table, lembro. Francis Chef's Malman. Table, exatamente. Que Lá o cara cozinha tudo no fogo. O Francis Malman. Vegetais, na da Patagônia. Espanha. Não, esse é na Espanha. Da Espanha. É. O cara lá que cozinha absolutamente tudo. Ele faz tudo deve mesmo. ser o Etchebari, o Vitor do Etchebari, é o senhor mais velho? Exatamente. Esse. É sensacional. Tá na Netflix. Vou deixar o link para você. E é super legal esse rolê. Então, o lance da alta gastronomia, do fine dining, ele não tá não só no ingrediente, mas muitas vezes no conceito, no preparo, Exatamente. não é? Porque a gente... Na maneira de servir. É o que eu falo, cara, às vezes a gente... É uma briga que eu tenho muito forte dentro das minhas cozinhas para a gente não desperdiçar alimento. Você imagina, às vezes você vai lá no qualquer restaurante, aí você tem um pedaço quadradinho lindo de uma abobrinha, que seja de um chuchu. Vamos lá, um chuchu, uma coisa tão corriqueira, linda, maravilhosa. Cara, você concorda comigo que ele teve que fazer um monte de apara, como você pega qualquer coisa para cortar, para fazer um quadrado perfeito e gerou um monte de apara? Você concorda comigo que aquela apara é tão alimento quanto aquele cubinho ou aquele retângulo perfeito? Totalmente. É o mesmo alimento. Totalmente. Só que um está transformado de uma maneira que vai ficar bonito, que vai se transformar em algo para vender um produto barato através do artesanato, da transformação manual. Você faz um corte interessante, algo que fica interessante no visual, que talvez pelo tamanho vai cambiar a textura e vai ficar com um sabor mais interessante dentro da composição daquele prato. E aí que começa a diferenciar esse lance do fine dining para uma comida mais casual e etc. Né? Que é justamente essa transformação que pode ser do mesmo alimento em como se fosse um filé mignon da parada e uma parte que seria a carne moída desse mesmo filé mignon, que uma parte transforma em hambúrguer, outra parte você transforma num filé ao poivre verte. Assim. Vou citar de novo a série Chef's Table, porque tem um episódio com o Mário, alguma coisa. Mário Batalha. Não, do que Mário Batalha. Mário Batalha o Mário da Itália. Eu esqueci. Mário Cecchini. Ele faz... Dário Cecchini. Ele faz um lance... Cara, muito obrigado. Eu tava passando informação errada. Ele faz um lance super legal, porque ele era açougueiro e as pessoas compravam só os cortes mais nobres, né? E aí ele começou a utilizar as partes rejeitadas pelas pessoas e começou a cozinhar isso de um jeito muito massa. Então hoje o restaurante dele permanece servindo essas partes menos famosas, assim, né? menos prestigiadas do animal, assim. Que também tem esse rolê de você aproveitar, porque assim, né, cara,
tem essa história da carne, você tá tirando uma vida então de um animal, e então tem uma galera que defende essa coisa de você aproveitar tudo, né? De fazer valer Que é o que deve ser, né? É o que deveria ser em qualquer alimento, não só sobre a carne, principalmente porque, cara, a gente sabe que vai chegar um momento que a gente ainda em vida vai enfrentar um problema com relação à comida. Então, por que não a gente se conscientizar agora? Não vai longe. Você lembra quanto custava rabo de boi há 15 anos atrás, quando a gente tinha uns 16, 17 anos? Era quase de graça. Hoje já não é mais. Hoje é uma coisa cara. Hoje, para mim, não é uma coisa tão simples colocar rabo num restaurante. Principalmente porque ele já tem saída e principalmente porque você já não pode cobrar tão barato quanto você cobrava em 2015, quando eu abri o isso, por exemplo. Então, a percepção de consumo das pessoas vai mudando. Então, cada vez mais elas consomem de uma maneira diferente e passam a valorizar, através da transformação do artesão do alimento, o cozinheiro, o chefe de cozinha, passam a valorizar algumas coisas que elas não estavam valorizando antigamente. E o chefe de cozinha tem esse poder transformador a nível global, de botar a galera para comer com um aproveitamento melhor, para comer coisas que antes não comiam, para poder entender esse alimento como algo tão bom quanto qualquer outra coisa. Porque, assim, tem uns ingredientes que, para mim, são meio polêmicos. E que não importa a forma que ele é apresentado, eu não consigo, cara. Tipo, coentro. Qualquer coisa que eu vou comer, eu peço. Que tiver coentro, eu peço sem coentro. Aí você imagina, eu vou pedir uma muqueca sem coentro. O chefe que quer me matar. Engraçado, a gente teve uma polêmica assim hoje, né? Eu não costumo fazer isso, né? Principalmente assim, a gente respeita muito a alergia. A alergia. Então, a alergia, você tem que prestar atenção em absolutamente tudo. Os caras falam, eu sou alérgico. Se você não quiser comer coentro de jeito nenhum, você fala que você é alérgico. Mas eu faço isso com trufa. Eu faço isso sou alérgico à trufa, eu passo mal, morro aqui no seu restaurante, não traz trufa. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas, hoje mesmo, cara, hoje a gente fez um prato novo pro Is, que é variação de algumas coisas que a gente já fez, mas são umas lulinhas na brasa, com camarão na brasa, e um arrozinho, como se fosse um arrozinho de muqueca, de lula e camarão, com um requeijão caseiro que a gente faz com leite de coco. E aí vai um molho campanha, que é o ancestral do nosso vinagrete, que vai um pouquinho de pimentão, cebola roxa, tomate, etc. E a gente coloca um pouquinho de coentro. Quase nada. Provavelmente você não ia ver. Melhor não. E aí a gente ficou né? nessa polêmica lá. E aí, será que a gente vai colocar a descrição do coentro no menu? Não vai colocar? Eu não, pode deixar quieto. Se alguém falar que não come coentro, a gente serve sem. Mas não vai aparecer, não vai prejudicar. Agora todo mundo sabe. Você que não come coentro, tá lá, ó. Se bem que muda toda... Alergia. Fala alergia, que tá tudo certo. Cara, e a gente recebe muito, assim, né? A gente trata muito bem os ingredientes. Então, por exemplo, eu particularmente, se não tiver descrito cebola no menu, eu adoro cebola. Mas se não tiver escrito, e aí eu vou morder alguma coisa e eu mordo uma cebola, eu acho paia. Se não tá escrito. Então, o que a gente faz, por exemplo, com cebola e alho, que vai em praticamente tudo que a gente faz? Porque a gente tem uma essência de cozinha ainda muito caipira. É a parada que a gente gosta. Então, tudo é picado na faca até virar praticamente um purê. Então, vai transferir o sabor da cebola, vai transferir o sabor do alho, mas sem ter a textura da cebola e do alho. É assim que eu como. Cebolinha ralada, já foi. E aí acontece do monte de gente falar, eu não pode ter cebola no meu. Quando eu não conheço a pessoa, quando eu sei que não é um cliente, não é alguém que eu já tive contato alguma vez, a gente manda assim. Aí é fulano? Beleza. Deixa eu ir lá falar com ele. Aí dou, sem cebola, né? Aí eu volto pra cozinha, faço normalzinho, com um pouquinho de cebola, com um pouquinho de alho. Aí tava bom sem cebola, aí depois eu conto. Tinha cebola. Só que, às vezes, já teve algumas pessoas e tal. Até lembro da Dani, do Pablo, uma vez eu até mostrei pra eles assim, né? A cebola picada. Eu falei, olha aqui como que a gente pica, olha aqui. Você comeu? Acontece muito no audiovisual. Falar assim, o meu retorno não tá legal. E aí o rapaz faz assim, mexe ali e fala, e aí, melhorou? Eu falo, melhorou.
E ele não mexeu nada. É mais ou menos o que você faz na cozinha. E a gente tava falando de... Aliás, coentro é um bom nome para esses restaurantes que você tava falando aí de legal, né? valorizar o ingrediente brasileiro, porque tem o nome de castanha. Cara, mas eu não sei o dado. Depois vale a pena a gente até pesquisar. Tem um estudo científico que parece que a aversão a coentro está no DNA de algumas pessoas. Eu vi o Karnal falando disso aí. O Karnal, que inclusive Que massa. foi lá no GRA. Caralho, o Karnal já visitou a gente algumas vezes, cara. Eu Muito vi ele massa. postando lá e tudo, bem legal. Falando agora, você falou do Atala, me perdi um pouco aqui. Com a história do coentro me deu uma coisa meio... Porque coentro tem um gostinho de sabonete. Ô, Ian, você falou do Atala mais cedo, né? Estava falando desse movimento aí de valorizar a comida brasileira e tudo. E o Atala é um puta cara nisso, assim. O cara cozinha formiga, né? Pra você ter uma ideia. E é um cara reconhecidíssimo no mundo. E eu vi que você recentemente participou de um livro junto com ele. Conta disso aí, cara. Pô, o Alex, junto com o Jerônimo Vilas Boas, que é um pesquisador principalmente de abelha, de meles e etc., junto com o Instituto Atá e a Janaína Fidalgo, fizeram um livro para valorizar as abelhas nativas brasileiras, né? E aí pegaram os meles de cada região do país, chamaram alguns chefs para elaborar receitas com os meles específicos de cada região. E aí me chamaram para fazer com os meles daqui que tem maior abundância aqui em Goiás. E aí, vamos embora. Fui, participei, fiz 2 receitinhas, ficaram super legais. E o legal desse livro, que vai ser lançado ainda agora em começo de dezembro, foi feito um pré-lançamento, né, para os autores e tal. Até legal pra caramba, os caras colocam a gente que participou como autor. Na verdade, só tem 2 receitas minhas. E são receitas para serem reproduzidas em casa. Legal. Então, isso é muito, muito legal. Com nível de dificuldade sempre muito baixo, que você pode pegar ali e surpreender alguém com uma receita interessante de mel nunca antes vista. Super bacana. E livro seu? Você pensa em lançar alguma coisa com as suas receitas ou partir para uma história de programa de TV, já que você gosta também? Cara, eu tenho vontade de escrever, na verdade. Tem uma ideia que é muito legal. Eu ia fazer um restaurante em 2020. E um puta de um projeto legal e tal, não vou dar muito spoiler, mas seria um negócio muito legal. E aí, por conta da pandemia, a gente acabou não realizando esse negócio. Aí eu falei, cara, quer saber? Imagina, a gente tem projeto arquitetônico, a gente tem menu, a gente tem todo o branding, a gente tem nome e os carai. Eu vou fazer um livro disso aqui contando sobre o nascimento de um restaurante. Não só um livro de receita, mas falando o passo a passo, um livro quase que educativo, mais interessante, assim, envolvente, que conta sobre tudo o que vem antes do dia 1, que é o dia da abertura. Porque a gente estava com tudo praticamente pronto até antes do dia 1, sem contar a obra e etc, né? Mas o restante tudo bem organizado, assim, até equipamento de cozinha comprado e etc, layout de cozinha, layout de salão, parte da equipe envolvida e tudo. E bom que não rolou. Bom Vai que rolar não rolou. Outro projeto agora. E aí tem esse projeto aí, que eu penso já pensei muito, assim, de fazer talvez um material digital em cima dele, etc. E penso também em fazer meio que um cookbook, igual a galera de fora faz, que é um cookbook do restaurante. Aí talvez a gente faria um cookbook do nosso grupo, assim, sabe? Dividido nos pratos que fizeram história, com os pratos mais novos e etc. Pra galera ter em casa aquele livro lindo, maravilhoso mesmo, você botar no centro da mesa ali e às vezes quem chega vai ser gostoso folhear aquilo ali, ter as receitas, etc. Compartilhar essas receitas via vídeo, canal do YouTube, programa. Cara, eu não gosto muito de aparecer, né? Não? Eu não sou muito de dar as caras, assim. Eu tô sempre meio correndo, sempre meio bagunçado e tudo, então, não sei. Igual hoje, né? Igual hoje. Tô Hoje sempre ele igual chegou hoje. aqui assim, acelerado, caramba, tava trocando cardápio lá, cara. Calma, velho!
Mas é porque é muito corrido, é muita coisa que você faz. Essa história de abrir o restaurante, né, antes do dia 1. Porque assim, tem restaurante, você tem essa ideia de que já estão fazendo de tudo, e aí você tem essa pressão de ter que pensar em alguma coisa diferente, assim. Pra caramba, cara. E aí o que vem primeiro? Primeiro você pensa, pô, não tem isso aqui, ou isso aqui pode dar uma grana, ou isso aqui é uma ideia legal. Ou você pensa em coisas que você gostaria de cozinhar. Primeiro de tudo é o que eu gostaria de fazer. Para mim, por exemplo, não faz sentido nenhum fazer um negócio que eu não esteja estimulado ali. Né? Então, se eu não estou estimulado ali, desenvolvendo menu, treinando a equipe, participando com eles e etc., não faz sentido. Porque, cara, se você for pensar, obviamente, a gente podia ter feito uns 3, 4 restaurantes aí que são super comerciais, que dariam muito mais dinheiro do que os nossos restaurantes dão, mas a gente prefere não fazer. Por exemplo, eu podia ter transformado o rooftop numa balada. Talvez ganharia muito mais dinheiro. Mas o que eu quero? Eu quero a longevidade do negócio. Eu quero que o cara vá lá no grau, o cara... tem um ambiente mais animado? É um ambiente mais animado, mas o cara tá sentado. Eu não quero confusão, não quero bêbado xingando o outro, não quero briga, não quero... Sabe? Então é muito melhor você pensar na longevidade do negócio do que simplesmente de transformar ele num lugar que talvez você não se sinta à vontade e só para ter retorno. Sobre essa história do ambiente animado, é legal que quando eu fui lá no GRA, eu fiquei surpreso com a média de idade da galera lá. A galera muito mais jovem. E geralmente quando você pensa assim, hoje eu vou sair para um restaurante chique, né? Aí você bota sua melhor roupa. É um momento especial ali, né? Uma ocasião especial. Cheguei lá, assim, o ambiente realmente é pomposo, mas tem essa coisa despojada também, descolada, assim, no próprio público, né? Isso é muito interessante, porque... a galera mais jovem tá dando atenção também pra gastronomia nesse sentido, assim, de consumir coisas bacana. Boas, diferentes e tal, né? Mas cara, mas acaba variando muito lá. Porque acabou que virou meio que um ponto turístico, né? Então, quando você trata de ponto turístico, você não sabe muito o que vai acontecer no dia seguinte. Então, tem dia que tem um público mais velho, mais tem sério. dia que tem um público mais diferente, um público mais jovem. Mas é bom agradar todo mundo assim. Isso é legal também pra caralho. Isso é muito legal. Na verdade, é tão legal que isso não me gera tanta concorrência pro Easy e pra Atletoria. Entendi. O Easy e a Atletoria tem um público que se mescla muito entre os dois, né? E o público do GRA acaba que é esse público mais do pessoal de fora e etc. E é muito bom. É muito bom porque, pô, às vezes vem um cara de João Pessoa aqui, vem gente de São Paulo, Rio, vem gente do Brasil inteiro e está sempre falando dos nossos negócios. É um cara que às vezes vai lá como um primeiro ponto de encontro em Goiânia e acaba conhecendo outros dos nossos negócios, etc. É muito bacana. Qual que é o seu preferido? Cara, eu vou te falar, Easy e Trattoria, eles estão pau a pau, assim. Tem dia que um tem 55% do meu coração, o outro 45%. Tem dia que fica 52%, 48%. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pelos pratos, pelo conceito, o Easy, porque veio primeiro. Cara, eu sou apaixonado no Easy, assim, né? Eu gosto muito de estar lá, gosto muito de trabalhar lá, de desenvolver lá. Lá hoje funciona como se fosse uma equipe nossa de desenvolvimento, assim. Então... o cara tem potencial para virar um subchefe, para virar um chefe de cozinha. Às vezes eu levo ele para lá, ponho ele dentro daquela equipe e estimulo ele. A mesma coisa com o pessoal do salão. Então, hoje, praticamente toda a nossa equipe de liderança, se não toda, 95% dela, passou pelo Easy. Então, é um lugar onde tem uma cultura forte, onde tem, né, bem a cultura do nosso grupo, assim. Então, eu gosto muito de estar lá, gosto muito de desenvolver lá, mas eu gosto muito de estar na Trattoria também, principalmente porque eu adoro comer a comida da Trattoria. Então, comentamos aqui nos bastidores, nosso diretor Danilo ali disse que é o melhor restaurante de Goiânia. Falou a Trattoria, disse que é o preferido dele. A gente só falou de restaurante até agora, e isso eu acho que traz um pouco da imagem... que as pessoas podem fazer de você, que é um cara que tá sempre no corre de um restaurante para outro, a correria. E o que você faz fora isso? O que você faz no restante do seu tempo? Sobra tempo? Cara, difícil, hein? O último ano foi meio tenso. A gente já até jogou um basquetinho junto. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas setembro do ano passado eu tive uma contusão no menisco.
Então eu fiquei praticamente um ano assim, sem jogar, sem fazer nada e tal. E aí, pô, foi um ano meio difícil, assim. Não sobra muito tempo pra muita coisa, não. Eu sou apaixonado em basquete, apaixonado em NBA, assisto pra caramba, né? No meio da Torce pra madrugada. qual time? Sou Miami Heat desde Boa. pequeno. Miamizeira ali. E, cara... Esporte em geral, você citou aqui, você fez uma analogia com o futebol, depois você falou do jogo de xadrez. Gosto de esporte pra caramba. Agora a gente tá falando de basquete, eu acho que o esporte tá bem presente aí, né? A gente tem uma mesa de ping-pong no escritório, a gente joga um ping-pong lá apostado, aposta a vida, vale tudo. Loucura. Eu e o Domingos, meu sócio. Vocês apostam muito? Aposta pra caramba. Uma grana mesmo? Tipo pôquer, vocês jogam assim? Né, às vezes não grana, mas tipo assim, você lembra aquela coisa que eu pedi pra você? Se eu ganhar, você vai fazer pra mim, beleza? Tipo, a gente postou um vídeo há alguns dias falando dessa história dos bolões, né, cara? Bolão é uma parada que rola muito. Período de Copa do Mundo, todo mundo faz bolão. Mas aí veio essa onda dos sites de aposta que meio que deu uma bagunçada, assim, cara. Porque você aposta coisas absolutamente estranhas, assim. Eu aposto que o cara, sei lá, futebol americano, vai marcar o touchdown no primeiro período. Nos primeiros 2 minutos. Que não parece aquelas estatísticas da Globo, tipo, em dia chuvoso, com roupa azul, com não sei o que. Então a gente perdeu um pouco. Você usa esse site? Você aposta nesses lugares? Pior que não, nada. Não? Nada. Começa, eu acho que eu tenho problema com vício. Quando eu gosto do negócio, eu gosto demais. Então eu tenho que tomar cuidado, sabe? Sabe aquele caboclo que tem que tomar cuidado? E o que você gosta demais? Não, nada de... Pô, vamos lá. Cara, primeiro, eu sou um cara muito apaixonado pelo trabalho mesmo. Então, pô, até falo com a Mari, minha mulher, falo com minha família e tal, que às vezes eles me cobram presença, mas eles percebem quando eu tô trabalhando, tanto que eu fico um cara melhor. Entendi. Sabe? Então, assim, o trabalho às vezes me estimula muito. Entendi. É o que eu gosto de fazer, é o que eu escolhi para fazer, é o que eu fazia por hobby antes de eu fazer profissionalmente. Então, pô, meus meninos sabem, a galera que trabalha comigo, um dia que eu posso ficar o dia inteiro na cozinha, que eu não tenho que pular no administrativo, que eu não tenho que atender telefone, que eu não tenho que mexer com divulgação, com nada, reunião. Cara, gravar podcast, que é isso. Não, mas isso aqui é divertido, isso aqui é massa. Mas saca aquela parada assim, que você faz o que você gosta, você sai estimulado, sua cabeça sai vazia, pô, deu tudo certo, você teve feedback positivo, sua equipe achou massa, sabe? Você sai assim e te dá vontade de fazer absolutamente tudo. Ei, Rob, pô, vamos lá. Meu cachorro, minha gata, minha mulher, minha família, meu basquetinho bem de vez em quando que tá rolando agora. Inclusive tem um time da Madruga, que é um time dos meus colaboradores, né? Da galera que trabalha comigo. Que massa! A gente bate uma bolinha na Praça do Avião de madrugada, depois do serviço, cara. E aí tem uns moleques que trabalham no cinema, trabalham em lanchonete, não sei o que a gente foi encontrando lá, montamos um grupo. E que de vez em quando rola um basquetinho de madrugada ali na Praça do Avião. Cara, eu tô acordado. O problema é que a gente tem um caboclo que trabalhava com a gente, que ele tinha tatuagem na cara, que ele mudou agora, né? Zeta, eu posso falar de você aqui, né? Você não vai achar ruim, não. E aí, o bom de jogar com ele, cara, quando ele ia com a gente, é que ele tem uma cara de maloqueiro muito massa, assim, sabe? Então, se alguém aparecesse pra roubar ele, você só bota o cara na frente e todo mundo vaza, assim. Tô brincando. Eu não sei, eu posso substituir de repente. Teu cara de maloqueiro, Ian? Verdade, quase. Tem a cara de menino bom, mas as tatuagens dão uma... Isso aqui é carteira de trabalho rasgada. Bota um gorrão aí, ó, gorrão e tal. Porra, o Alex Atala é todo tatuado. Então, o chefe de cozinha... Mas, velho, não, cara, eu não sou chefe de cozinha, olha aqui. Chefe de cozinha, popstar. Eu falo, por isso que eu sou só o cozinheiro, eu não tenho tatuagem, só depois que eu fizer a tatuagem que eu viro chefe. Pô, mas agora eu sou só o cozinheiro. O chefe tá muito popstar ultimamente, não parece? Que o cara tá numa banda de rock, assim, tá? Os caras estão estilosões e tudo. Faz parte também do marketing pessoal essa coisa do visual, não faz? Você leva isso na sua carreira? Levo super a sério, dá pra ver aqui, né? Quem são os seus, falando em popstar, quem são os seus, porque toda a profissão que você vai ter, quem você admira, quem são os seus ídolos e tudo, quem é a galera que você realmente paga pau, assim, fala, puta, esses caras aí são foda. Pô, cara, eu tenho uma influência muito forte, assim, de principalmente estilo de como enxergar a cozinha, que é do Thomas Keller, um chefe americano.
do The French Laundry, já foi eleito um dos melhores restaurantes do mundo algumas vezes, 3 estrelas Michelin e tudo mais. Então, Thomas Keller é talvez a principal referência, assim, quando a gente solta na lata, assim, quem são? Às vezes você acaba sendo um pouquinho injusto e não lembrando de todo mundo. Tem alguns nomes nacionais muito fortes, para mim, Helena Rizzo e Alex Atala são 2 pessoas que merecem respeito aí pro resto da vida, porque principalmente o Alex e depois a Helena, e a Helena foi minha chefe por mais de 2 anos, então... Você trabalhou no Mani com Trabalhei ela? no Mani. Massa, cara. E meu primeiro estágio foi no Dom, né? Então eu levo com o Alex. Só que o Alex não tão presente na época, principalmente porque ele estava abrindo o Dalvidito, então não tive tanto contato com ele na época, não. Mas é um cara que influenciou todo mundo, cara. Todo mundo que mostra alguma coisa aqui leva alguma base da cozinha do cara. Então todo mundo merece, principalmente o meio, assim, deve muito respeito ao cara. Não tem como você falar de cozinha moderna brasileira, fine dining brasileiro, alta gastronomia brasileira, sem citar o cara. Foi o cara que abriu porta para todo mundo. Então, se hoje fulano pode servir mandioca no restaurante, aipim, macaxeira, o que seja, foi porque o Alex serviu antes e deu espaço para cobrar um prato um pouquinho mais caro, que viabilizasse ali seu prato de cordeiro, que viabilizasse seu prato de pato ou sua galinha da Angola, acompanhando uma mandioca dessa, né? Então, teve alguém que fez esse trabalho lá atrás e esse alguém foi o Alex, foi a Helena Rizzo. Então, tem que respeitar pra caramba esses caras. Dando spoiler, assim, eu sei que tem esse projeto do livro e tudo, mas deve ter coisa que você quer fazer que você ainda não executou, não começou ainda. O que você gostaria de fazer na gastronomia ainda, Ian? Pô, cara, é complicado porque... Primeiro de tudo, eu quero dar uma descansada, assim, sabe? Botar... É verdade, eu tô aqui te arrumando mais trabalho. Traz mais restaurante pra gente. Eu acho que é um ano que, principalmente nesses últimos 6 meses de 2022, a gente se organizou muito. Então, organizamos muito a casa internamente. A gente vê como isso dá mais saúde para o negócio. Saúde para a gente tocar o negócio, etc. Uma saúde melhor para o cliente. Saúde que eu digo, um ambiente melhor para o cliente, um ambiente mais bem treinado, mais tudo. Então, eu não quero abrir nada enquanto eu não tiver com as operações mais próximas da perfeição, do que é perfeição para mim, claro, né? Que é diferente. Então, mais próximo do que eu idealizo aquilo ali. Então, depois que eu tiver com isso, eu penso em algumas coisas. Quero abrir o Gucci, que é o restaurante ibérico moderno brasileiro que a gente fez na Casa Cor esse ano. Foi um projeto que a gente curtiu pra caramba. Quero abrir. Tem o Pars, que é uma cozinha colaborativa, que eu não sou o chefe, eu só organizo as ideias dos meus colaboradores e a gente faz, que foi o que a gente fez no lockdown de março de 2021. Então, as receitas eram deles, os pratos eram deles. Estava ali dentro da minha cozinha, eu organizava um pouquinho as ideias, pegava a receita de um, botava com o outro e tal. E a gente soltava isso, é algo que eu acho bem bacana. E a gente tem uns projetos novos para 2024, né? Então, 2023 a gente passa mais quieto, mas 2024 a gente vai fazer um barulho. 2024 e 2025 vem umas coisas bem legais aí, bem diferentes. E aí eu estou me preparando para isso. Oi, a gente está chegando já no final desse... Você acredita, velho? Tá chegando, passou rápido. Caralho, tem 15 minutos que a gente está aqui. Estamos chegando no final, mas antes eu tenho que te fazer umas perguntas, assim. Por exemplo, qual que é o seu prato preferido? Alguém que cozinha tanta coisa diferente. Qual que você mais gosta de comer na vida? Você fala, cara, isso aqui... Nó. Franguinho caipira, arroz, piqui e aquele molinho de quiabo e abobrinha, assim. Tá entre os principais. Leitãozinho, pururuca. Pra mim é Esse aí você sensacional. serve? Exatamente. Cara, sou doente. Que a gente serve nos finais de semana no Isso. Sou doente em leitão, franguinho caipira. Gosto muito de comida de casa, assim, mesmo, pô, uma rabada e etc. E das comidas mais diferentes, cara, eu sou apaixonado em uma coisa que tem pesca nacional agora, que é o camarão carabineiro, que é um camarão pescado a 1.500 até 2.500 metros de profundidade, que ele é mais gordo, ele é bem vermelho e tem um sabor mais intenso. Então, é uma coisa que eu consegui comprar agora, porque a pesca foi liberada no Brasil agora, recentemente e tal. E aí é uma iguaria que eu sou apaixonado. Não é um camarão normal, é um bagulho para você entender como uma iguaria, é um negócio caro e etc. Mas que é sensacional. São as coisas que eu mais gosto.
Então, do franguinho mais simples para uma coisa mais gordinha, assim, tipo um leitãozinho, e o carabineiro são as tríades, né? Aí do franguinho você já puxa para uma carninha de panela, puxa uma coisinha do dia a dia e etc. Você já viu alguma... É que eu quase brinquei aqui, né? Não, dá pra fazer um prato combinando as 3 coisas. Dá pra caramba. Dá? Dá pra caramba, tá louco. Não, porco e fruto do mar é fácil. Aham. E não vai longe. Toda a base que a gente faz, praticamente toda a base, mas toda a base que a gente faz de fruto do mar, a gente faz um caldo de frango. Porque o caldo de frango, ele traz um pouco de colágeno, traz aquela coisa que prega a boca. Saca? Então dá aquela melosidade. No Easy eu comi um negócio, agora eu lembrei que eu comi um negócio que era um camarão com bacon. Ah, Não o tinha camarãozinho isso? com banana e bacon. Exatamente. Banana da terra, na colherinha. Exatamente. Isso mesmo. Que era gostoso. Não sei se ainda tem. Tem, cara. A galera não me deixa tirar isso. Tá desde o primeiro sábado. Não foi do primeiro dia, foi do primeiro sábado. Tem alguma comida que você acha que é superestimada? Que você fala, cara, não é tudo isso aí, não precisava custar tão caro, não sei por que as pessoas gostam tanto. E aí, assim, pessoalmente, claro, não é a sua opinião de chefe, que você fala, eu e amo. Não, você... pensando muito rapidinho, assim, né? Eu acho filé mignon superestimado. Né? Eu acho que tá longe de ser a melhor carne. Eu entendo o porquê dele ter valor gastronômico, porque... Primeiro, ele é fácil de fazer, né? Então, uma carne mais fácil de ficar macia, de dar um padrão e etc. Eu acho o mignon, de maneira geral, superestimado. E eu acho o risoto superestimado. Risoto? Pô, cara, vamos lá. Em quantos restaurantes você come um risoto melhor do que você faz na sua casa? Isso aí é complicado mesmo. É um bagulho que se faz tão bem em casa, que funciona tão bem na cozinha de casa, que eu não acho que você tem que pagar para comer isso. E os restaurantes também não deviam fazer, assim. Essa é uma conta que eu faço, né? Eu tenho uma Mari também, você viu que você falando da sua verdade. esposa. E aí, ela outro dia fez um risoto de cordeiro, carne de cordeiro e tal. Bom pra caralho. E eu falei, cara, eu pagaria caríssimo nisso Exatamente. aqui no restaurante. Eu Não, sempre faço essa conta. Assim, é um bagulho tão facinho de fazer em casa que, não sei... Aí, quando a gente vai fazer risoto, a gente tenta fazer o risoto assim, cara, com aquele grão de arroz que o cara não consegue comprar no supermercado, entendeu? Com um caldo feito muito lentamente, que vai ficar ali um dia cozinhando aquele caldo para trazer mais sabor para o risoto, né? De também acompanhar ele com uma proteína que o cara não faria em casa, mas aquele risotinho ali que você coloca o cordeirinho desfiado ali junto e tal, cara, já era. Isso em casa não tem nada melhor. Em casa sempre vai ficar melhor do que de restaurante. Você acha comida cara, Ian? Assim, como é que você relaciona? Os seus restaurantes fazem... Eu sei que tem ingredientes super selecionados, tem ingredientes diferentes que justifica, evidentemente. Você tem um custo alto, para a pessoa que está comprando é mais caro. Mas como é que você enxerga essa história da comida, dessa alta gastronomia, ainda ser meio inacessível, não sei se é a palavra, mas ser uma coisa cara, não ser uma coisa de sempre? O que eu acho, na verdade? Eu sempre tento entender uma diferença entre preço e valor, né? Então, você vai fazer esse cálculo, você vai entender o que eu estou te falando. Quantas vezes você foi num bar melhor e aí você pediu um filé parmigiana? Cara... Nunca. Mas vocês vão lembrar. Você pede um filé parmigiana. O filé vem dessa finurinha aqui. Dessa finurinha, numa travessa desse tamanho, cheio de molho, que provavelmente é um pomarola, um pouquinho de queijo, uma napa de grossura de farinha de empanamento, um trem desse tamanho de batata frita que não custa nada, um trem desse tamanho de arroz que não custa nada. Custa R$160 esse prato. Ele te vende a R$160. O que é o que tem caro nesse prato? É o filé mignon. Certo? Que a gente também não sabe dizer se é filé, hein? Não, geralmente é. Geralmente é. Um filé mais barato, mas geralmente é. Tá bom. Nesse prato, ele não tem mais do que 160 gramas de filé. Custa R$160 o prato. Que ele te vende sumariamente mussarela barata, pomarola, batata frita, que o cara compra pronto congelado, só frita, e arroz branco requentado. No máximo 160 gramas de filé. No máximo. Tá. Aí você vai no I, você paga por volta de R$100 no entrecô, roti com risoto de grana padano e perfume de trufas brancas. Grana padano de verdade, arroz arbóreo, manteiga feita pra gente, manteiga artesanal,
Azeite de trufa Savitar, que é uma parada que eu nem gosto tanto de azeite de trufa. Eu sou quase alérgico, igual você, né? As pessoas adoram, então a gente usa o melhor azeite de trufa que tem. E um entrecô Angus Black da VPJ, de 230 a 250 gramas. Custa R$100. Então ali você está pagando por uma puta proteína legal. Angus Black de marca, né? Que pô, carne derrete. Né? Carne derrete, um senhor grana padano e tudo. Você entende que meu custo para fazer esse prato, ele é maior do que o boteco teve para fazer um parmigiana. Total. Para vender R$160. Total. Então é aí que tá, cara, que eu acho que as pessoas têm que entender um pouco a diferença de preço para valor. Sim. Né? Então, e começar a valorizar quem luta para servir um negócio bacana. Porque hoje, se eu fosse pensar pela lógica, por tudo que aumentou, esse prato eu vendi R$80 há 5, 6 anos atrás. O custo dos insumos aumentou muito. Minha margem de lucro nos restaurantes diminuiu demais. Eu não posso vender esse prato muito mais que R$100 hoje. Mas se eu fosse seguir a lógica do que eu fazia no passado, eu teria que vender a R$140, R$160. E aí eu tenho que começar a apostar em mais pessoas irem, mais pessoas valorizarem e eu começar a ganhar muito mais pelo número de pessoas que vão ali do que propriamente pelo custo que eu tenho ali, que meus custos são, assim, absurdos, cara. Sorvete. Vou dar um exemplo de sorvete. Falar da lata, que é uma delícia. Cara, eu sou apaixonado naquilo. E eu entendo as pessoas não gostarem, porque não tem absolutamente nada a ver com o sorvete que ela já tomou na vida. Por exemplo, tem gente um Magnum. que não gosta? Tem. É porque tem umas combinações. O mais legal lá, pra mim, são as combinações que são inusitadas. Que é o que é massa, assim, pô. Isso. E aí, o que acontece? Um Magnum, um puta de um picolé grande, né? É. Vocês façam um exercício. Vai numa padaria ver lá quanto pesa um Magnum. Ele pesa, se eu não me engano, posso estar errado, mas é 62 ou 65 gramas. Vai lá na lata e pede pra menina pesar uma bola que ela faz pra você de sorvete. O que parece maior? Uma bolinha daquela de sorvete ou um Magnum? Um Magnum. A bola tem no mínimo 80 gramas. Entendi. Então você imagina, a indústria, ela tá te vendendo ar. Ela tá te vendendo uma falsa ilusão de tamanho, de valor, de preço. Enquanto a gente ali, às vezes, quietinho, tá te vendendo um produto verdadeiramente bom, feito com ingredientes de verdade, sem ar, sem gordura vegetal, sem tranqueiragem, sem nada que vai... Né? Da experiência, do local, que é legal, do atendimento, que é diferente. Exatamente. Né? E aí um Magnum que vem congelado de não sei aonde, fica não sei quanto tempo congelado, é às vezes mais caro e tido como um negócio maior, sendo que ele pesa menos do que uma bolinha de sorvete. Partindo desse ponto de que você valoriza a gastronomia, eu imagino que você já deve ter viajado bastante. Você trabalhou na Europa, você trabalhou na Espanha, né? Isso. Você trabalhou em lugares bem legais na vida, né? Fala. E assim, Só trabalhei em lugar massa, cara. Trabalhei em nenhum lugar mais ou menos. sensacional. E isso você traz também como bagagem, né? E aplica nos seus restaurantes. Mas a minha curiosidade era muito idiota frente a esse fato de que você trabalhou em lugares legais. O que você já pagou de mais caro, assim, por querer muito experimentar um prato? Você falou, cara, eu vou fazer aqui um... Vou fazer. Eu vou falar o legal e o paia. Tá, boa. O paia foi que eu fui em Dubai no restaurante do Nusret. Salt Bay. Do salzinho. Cara, é muito caro. É tipo um hambúrguer mesmo, aquele que ele corta no meio, faz estilo Debete faz, selando assim. Cara, não é ruim, tá? Não é ruim. Mas aquele hamburguinho custava... O Madeiro tinha que era... Exatamente. O do Madeiro já é caro, custa 60 pau o hambúrguer, né? O de lá custa... O Dino Burger for a Day, então. Não, o de lá custava 600 pau, mano. Que um hambúrguer. isso, cara? 600 pau um hambúrguer. E o do Madeira é mais gostoso. Eu adoro Madeira. Falar nisso, parabéns pro Madeira. Madeira é gostoso pra caralho. Eu gosto de Madeira. Estamos falando da concorrência aqui. Porque você tem uma hamburgueria também. Ah, mas os caras não concorrem comigo. Os caras são muito maiores, são gigantescos. Tá louco. É rede, os caras né? Aquele rebentam. rolê e tal. E, cara, você pode pensar o que for do Madeira e tal. Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu gosto. Mas uma coisa que eles fazem é ter um puta de um padrão legal. É massa pra caramba. Tem que respeitar os caras. Eu gosto do
do fato de eles terem os próprios molhos, essas coisas lá, né? Mesmo A que seja maionesezinha deles lá, a Exato. receita da mãe, da avó, Agora, não sei, é boa pra o caramba. principal fato sobre o Madeiro que talvez você não saiba, eles não cobram rolha. Ah, é? Não cobram rolha. Não conta isso pra todo mundo, não, senão eles vão começar a cobrar. Não cobram rolha. Você quer tomar um vinho que você tem na sua casa, um vinho legal, quer almoçar ou jantar no Madeiro? Pode levar, os caras fazem todo o serviço. A não taça é cobram rolha. de cristal? Hã? A taça é de cristal? Não, a taça é de vidro. Deixa eu me defender aqui, porque se você for levar na gente, a tacinha de cristal, é diferente. Não, é porque eu acho que é uma coisa, de verdade, eu acho errado não cobrar. É claro, é Porque um faz parte serviço. do sistema de restaurante, né? O restaurante, ele ganha com aquilo ali. Né? Então, todo o serviço, cara, só de taça, o que a gente gasta por ano é absurdo. E o cliente não tem noção disso, né? Sim. Pô, hoje a gente tem Riedel para servir os vinhos mais tops. Então, assim, pô, primeira ou segunda melhor taça do mundo aí. Você pedir um vinho um pouquinho mais caro, a gente troca sua taça que já é excelente e a gente põe uma tacinha Entendi. num nível altíssimo, assim. Então, eu acho que faz? esse lance da rolha, não sei. Tem que cobrar, porque tem que você cobrar, você tem tá que cobrar, oferecendo mesmo que seja e um o negócio próprio simbólico. serviço, exato. Tudo bem. Mas também, né? É Pô, bom a gente não não vai pagar, levar, né? a gente não vai levar vinho pro Madeira. Quase ninguém vai levar. Então, verdade. beleza. Até porque aquele shopping lá é bom pra caramba. Você me Vamos falou tomar um choppinho. do Salt Bay que você achou que foi uma experiência meio ruim, mas você não contou a experiência boa, onde você Cara, gastou uma grana e foi massa. Ó, é porque foram algumas vezes. Eu já fiz umas besteiras de gastar dinheiro com comida cara, assim, que eu gosto de comida cara. Por quê, Ian? Porque assim, comida cara que eu gastei foi no Gra, por exemplo. Foi quase de graça. Não, mas tô brincando, pra tô brincando. mim... Não. Mas porque Não, vai lá tem e gente toma uns que- 4 vinhos pra você ver. Porque a gente se empolga, mas é o que eu tô te dizendo. Mas o lance do Gra é justamente isso, cara. Às vezes o Gra tem um ticket máximo, porque o cara começa ali meio tímido, o cara se empolga, fica e a hora legal. que ele vê, putz. E a vista fudeu. é boa porra, é muito massa. legal. Conta aí. Mas, cara, eu gosto muito de caviar. Olha só que massa. Caviar. Gosto de caviar. E aí, pra mim, foi uma das sacadas mais geniais da história. Esse é um prato que eu nunca vou esquecer. No Alain Ducasse, é o Plaza Athénée, restaurante 3 estrelas Michelin do Alain Ducasse e tal. Conheço. E aí, cara, ele fez uma parada que era igualzinho comida de camponês, assim, parecia a parada que a mãe dele devia fazer pra ele, ou a avó quando ele era moleque, que era um cozido de grão de bico com retalho de porco, parecia tipo pele de porco, meio gelatinosa, assim, aquela coisa meio feijoada, como se fosse uma feijoadinha de grão de bico, tudo cortado muito pequenininho, bem a grosso modo, assim, recobria com caviar o bagulho. Aí você comia uma parada com um gostinho de campo, assim, de meio que de fazenda, quase que goiano, Delícia, o bagulho cara. com caviar junto. Isso aí Eu tô falando delícia, mas eu nunca comi caviar, então eu não sei muito pa- bem o gosto. eu pagaria caro pra comer de E novo. quanto cara. foi? Tá louco. Pra saber. Ah, deve ter sido um menu que por pessoa saiu uns 2 pau. Tá joia. É, uma coisa pra uma vez na vida. É isso. A Mari foi comigo e a gente falou, cara, essa viagem igual a gente fez aqui, a gente não vai fazer de novo, não. Mas não tem, Tá louco. não tem nada melhor De do novo, que não. você gastar uma grana com comida e falar assim, valeu a pena. Você sair satisfeito. Mas, cara, e sabe falar, o foi que bom é o pra foda? caralho, tá. A gente fez uma viagem curta e aí, nesse mesmo dia, a gente já tinha almoçado num outro 3 estrelas Michelin. Aí você gastar 2 restaurantes 3 estrelas Michelin no mesmo dia, você precisa de 3, 4 dias pra digerir aquilo, pra ficar entendendo, caralho, aquilo foi tão legal e tal. E eu voltei quebrado da viagem, então... Mas vale a pena. louco, Gastar vale a com pena. comida boa sempre vale a pena. Só não exagerar. E não há arrependimento pior do que gastar com comida ruim também, Ah, né? isso é foda. Você come. Isso é foda. É a história que você contou do parmegiano aí. É uma reflexão pra se fazer. Não, aí, no dia que a gente serve alguma coisa que tá fora do padrão, que não tá legal, cara, é uma frustração desgramada, hein? É paia. Imagina. Corra atrás pra resolver, corra atrás pra ajudar ali a sanar o problema do cliente, urgente, porque é foda. Olha, aqui em Goiânia não tem muito... Quer dizer, aí achismo meu assim, mas não tem muito problema assim dessa coisa de crítico gastronômico, não tem? Porque você trabalhou em São Paulo, por exemplo, eu imagino que lá galera a pega no tensão pé, é né? maior, né, para isso. E aqui não tem tanto, ou tem?
Vocês se cara, preocupam com isso, assim? aqui são mais os blogueiros de comida mesmo, né? Aham. Que tem uma parcela que gosta muito da gente, tem outra parcela que não gosta e às vezes acaba ignorando, assim, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Sou meio velho de mercado, né? Pô, vamos fazer aí desde o buffet, desde que eu voltei para Goiânia, já são mais de 10 anos. Então são mais de 10 anos que a galera fala da gente, fala coisas que eu não concordo, fazem algumas críticas que eu concordo também, que a gente trabalha ali para melhorar. Eu recebi uma crítica no momento que a gente estava muito difícil em 2018. Foi um momento que abriu um monte de restaurante em Goiânia, que deu aquele boom dos restaurantes mais do meu segmento assim e tal. E alguns restaurantes eu achava que eles copiavam, de certa forma, algumas coisas que a gente estava fazendo. E eu estava numa loucura assim de mudar o menu, de tirar coisa antiga, tirar coisa que os caras fizeram que estava parecido com o que eu fazia e etc. E eu errei muito nesse menu, assim, sabe? Em alguns menus. E aí teve um moleque que até, pô, eu respeito o cara pra caramba e tal. Aí ele me pegou num dia pai, assim, sabe? Ele me pegou num dia que ele fez uma crítica e eu não levei a crítica tão de boa, igual eu costumo levar, sabe? E aí, é até ruim, cara, porque a gente parou de conversar por conta disso. Era um cara que eu gostava, gosto ainda, respeito Mas o cara. hoje você pensa que a crítica, ela realmente fazia sentido? Ou... Só que eu tava tão dolorido na época, porque, cara, eu tava fazendo um negócio que eu não queria fazer. Eu tava mudando um negócio que eu acredito, porque naquele momento eu acreditava que porque tava tendo esse movimento, eu precisava dar uma mexida. E eu achei desrespeitoso com a história, entendeu? Entendi. Com a história, assim, porque, pô, eu acho que é uma coisa que eu acho que nenhum crítico poderia fazer. Você não pode avaliar o restaurante por uma experiência, saca? Eu acho que você tem que ir uma segunda vez, dependendo do tipo do restaurante, da história que ele carrega, do que acontece, você pode ir uma terceira vez, tá? Pô, não gostou? Massa, mas você também não precisa gostar um monte de vezes e uma vez que você vai lá, você escracha a parada, entendeu? Entendi. Mas faz parte, acontece e tem que saber lidar, pô. E depois ele não voltou e não rolou crítica positiva? A gente não falou mais depois disso, eu Entendi. não tive notícia. Também não, acho que não vem ao caso a gente delongar disso aqui não, mas, cara, acho que faz parte. Sim. Eu acho que faz parte a gente entender, escutar e usar de todas as críticas sempre pra gente melhorar, cara. Claro. Então, assim, Você sai muito pra comer em Goiânia? E outros lugares que não seus? sai pouco. Menos do que eu gostaria, mas sai. E quando você chega num lugar, a galera fica te olhando meio, ih, caramba, o Ian Baioc, cara, agora tem que... Cara, eu até saio menos porque às vezes acontece isso. Então, eu acabo indo muito nos lugares que eu sei que eu sou bem-vindo, assim, sabe? Que eu sei que os donos me respeitam, que a gente tem um relacionamento bacana e etc. Então, eu gosto de valorizar e eu gosto muito de ir em quem vai em mim. Boa. Então, assim, sempre que eu vejo o dono de algum negócio de gastronomia, foi e me visitou, cara, já boto na lista ali, cara, vou prestigiar esse cara. Legal. Na mesma hora. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, a gente tem que se prestigiar, tem que se ajudar. Goiânia tem um potencial gigante aí para estar no mapa gastronômico brasileiro. Então, eu acho que quanto mais as pessoas se ajudarem, andarem juntas e se mostrarem, eu acho que todo mundo cresce. Né? É isso. Não vai vir uma onda de turismo aqui para ir só em 2, 3 restaurantes. Se a gente tiver 20 restaurantes, 20 não a gente, não eu, né? Mas se tiver 20 restaurantes dentro da cidade que seja um destino, Goiânia pode sim entrar numa rota. Né? Boa. O Ian acabou de receber... O Ian já recebeu muitos prêmios, mas os seus restaurantes acabaram de ser super premiados aí pelo guia Curta Mais, o melhor da exagerado. cidade. Foram 8, cara. Foram 8 prêmios, 8 que vocês prêmios. ganharam. Então, eu vou caminhar para o fim te parabenizando por essa conquista sensacional. Fiquei feliz pra caramba. É massa. Bom demais, né, cara? Alô, Ganhar já é 8. bom. Ganhar 8? Puta merda, sensacional. E antes da gente terminar eu e você se despedir da galera, eu queria aquelas dicas de programas culinários que você falou que você assiste uns meu lado B, né? Que eu assisto Masterchef, eu assisto Chef's Table, que eu gosto bastante. Tem um programa agora do Gordon Ramsay do Prime Video, chama Chefes de Alto Nível. Caralho, Muito não bom, sabia não. cara. É muito bom. É uma história meio... Sabe aquele filme O Poço? Que vai descendo por plataforma, é tipo aquilo.
os chefs que estão em cima cozinham com os melhores, você vai pegando o que sobra e tem que fazer prato bom. É uma puta ideia. Puta ideia. Mas o que você gosta de assistir? Cara, pra mim tem um programa que é impagável, assim, o melhor de todos, que é Somebody Feed Phil. Ah, bom demais. Você já deve ter visto. Bom É bom demais ver aquele cara comendo, conversando. Viajando, etc. mostrando, né, os lugares e tal. Legal. Tem um que eu tô ensaiando pra ver, que é aquele The Bear, da FX. Não, nunca vi. Que tá entrando na Star Plus agora, se eu não me engano. Chama The Bear, tradução o urso, né? Que é uma parada muito realista. Então ele teve uma crítica muito positiva e também, às vezes, algumas pessoas... É bem aquela cozinha ferro e fogo mesmo, aquela cozinha antiga, lidando com problema de funcionário com droga, com não sei o quê, com... Sabe? Toda... Pesadelo todo na lado cozinha, B lembra da um cozinha, pouco, não? assim. Do Jacan? Você é o vergonha da profissão. Aqui, tipo aquilo. Não, uma coisa menos teatral, mais Entendi. realista. Assim. Ian, cara, muito obrigado por você ter Foi vindo massa bater pra esse caralho. papo aqui. Vou deixar você se despedir da galera que provavelmente aqui, está né? com fome ao final deste episódio, depois da gente falar de tanta comida boa. E até um próximo encontro aí, vai ser ótimo a gente se encontrar de novo para bater Massa. papo. Fechou. Bom, gente, obrigado. Para mim é um prazer participar aqui do Johnny Cast. Tá? Foi um papo massa, foi um papo bacana e tô pronto aí para a próxima. Quem quiser visitar a gente, já sabe, Iambaioca lá, os restaurantes e tal. Um bagulho muito legal, muito bom. Vale a pena ver, consumir e ser feliz ali com a gente, divertir sempre. Valeu, é nóis. Vale a pena demais. Vale a pena também você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aí com quem você conhece, que gosta do trabalho do Ian, que gosta de comida boa, que gosta de gastronomia. Compartilha aí, a gente se encontra no próximo episódio do Johnny Cash. Valeu, gente! Tchau! Aê! Cara, Johnny Cash... Johnny Cash é de Johnny Cash ou de Johnny Quest? Os dois.